Já vi empresas adoecer, já vi pessoas adoecerem. Qual o papel da liderança nisso? Qual é o papel que o líder tem nesse controle? Hoje a gente vai conversar sobre isso aqui no Falando da Mente, eu, André Ricotti. Prazer incrível estar aqui com o Marcelo Bravo. Tudo bem, Marcelo? Bom te rever. O pessoal não sabe, mas a gente já trabalhou junto há muito tempo, né? Tempo. Marcelo é VP aí da Xerox do Brasil, isso, né? Muito saudosa, né? Trabalhei lá por muito tempo também. Marcelo, obrigado por ter aceito o convite. Né? Vocês vão estar vendo que eu estou num lugar diferente hoje aqui. Eu vim visitar o Marcelo, realmente. E eu queria hoje pegar a tua ajuda para a gente falar um pouco sobre liderança, né? A gente fala aqui muito no canal sobre saúde mental, sobre as pessoas cada vez mais se autoconhecerem e às vezes parece que isso não se conecta com a empresa, né? Então, primeiro eu queria rapidamente aí, Marcelo hoje é um líder, lidera pessoas, só para o pessoal poder entender um pouquinho também quem é o Marcelo, né? Bom, hoje eu estou responsável na Xerox pela estrutura de contas enterprise ou grandes contas, são contas que a gente tem diretamente, são grandes marcas, aproximadamente aí um grupo de mais de uma centena de contas. Tem um grupo que trabalha comigo, diferentes perfis, mas na essência da minha história dentro profissionalmente, naquilo que eu creio, no que eu vi dentro do mundo de negócios, a liderança tem um papel fundamental, principalmente quando a gente olha que tudo e qualquer coisa que a gente faz depende de pessoas. Sim. Se a gente pegar o tripé básico que, apesar de alguns acharem que ele está obsoleto, que é pessoas, processo e tecnologia, processo é mudado por pessoas, tecnologia é construída por pessoas. E então, o fato da gente ter um mundo com uma dinâmica acelerada implica numa aceleração natural das pessoas, e a liderança tem papel fundamental para compreender isto e poder tanto orientar quanto se reorientar, porque se a liderança também não se reorientar como autoconhecimento, como processo básico, não tem como ajudar ninguém, porque precisa primeiro se ajudar. Então eu vejo como fundamental o papel da liderança, e principalmente a gente olha muito no mundo corporativo, os líderes muitas vezes com muita ênfase naquilo que vende, naquilo que faz parte do seu negócio, na marca, na empresa, mas tudo isso é resultante do somatório ou da combinação, não gosto de usar a palavra somatório, que parece que você tem um limite, mas da combinação do que as pessoas podem realizar. E cada pessoa é diferente. E hoje, num cenário em que você tem um mundo que ele é exponencial, a exponencialidade de diferentes gerações, se a gente olhar... É absurdo o que a gente está vivendo hoje, né? Se você pegar os meus pais e talvez aí um pedaço da nossa geração, a gente convivia com 2, no máximo 3 gerações ao mesmo tempo por conta da longevidade. E hoje você tem 5, 6 gerações. Sim, gerações, primeiro, você tem idades diferentes, níveis de maturidade diferente, culturas diferentes, necessidades diferentes, um bombardeio de um monte de novidades ao redor. Então você tem em cada circunstância, de fato, um momento exponencial muito diferente. E você não pode tratar como tratava há algumas décadas atrás. E é engraçado, porque agora você falou e eu estava pensando justamente isso, né? Vou colocar nós, porque está muito ligado até um pouco à nossa época também, quando eu entrei também, estava entrando no mundo corporativo, né? E o modelo de liderança, ele era aquele modelo meio duro, né? Tinha que ser forte, autocrático para trazer resultado. Infelizmente, eu vou dizer que eu acho que não mudou tanto, mas o problema é que não dá para ser mais só por esse caminho, né? As metas continuam existindo, as necessidades continuam existindo, mas o que a gente tem visto é que esse caminho só não funciona mais, né? Não sei se você concorda. A gente tem uma transição acontecendo. Eu gosto de olhar sob uma ótica que talvez fique mais fácil das pessoas compreenderem. A gente vem de um processo que eu chamo um processo binário, de um modelo cultural da Revolução Industrial, em que você tinha... E a gente vê isso na sociedade até hoje. Você vem num processo em que, por exemplo, você está construindo uma peça, ela está na linha de produção, se ela está com defeito, você exclui.
A gente fez isso o tempo todo na sociedade. Sim, excluiu as mulheres, excluiu os negros, excluiu os pobres, excluiu todos aqueles que não estão num padrão pré-definido. E existia uma certa previsibilidade porque você vivia isso no dia a dia e era uma regra que a gente, apesar de conviver e deixar as pessoas desconfortáveis, ela acontece até hoje. Tá? Você vê a questão de gênero. Quando você vai para um grupo de geração com muito mais probabilidade, você sai de uma situação binária, que é certo ou errado, preto ou branco, 0 ou 1, você vai para uma probabilidade muito maior. Então você passa a conviver hoje com questões que você não convivia lá atrás. Uhum. Então, no modelo que você definia certo ou errado, uma liderança autocrática ainda tinha um certo papel que falava, está certo ou está errado. Quando você vai para um modelo que você precisa ser adaptativo recorrentemente, já não existe mais certo ou errado, porque o que é certo hoje mudou de uma hora para outra. Apareceu uma nova tecnologia, ou você tem um determinado comportamento diferente, decorrente da tecnologia ou vice-versa, você precisa se posicionar de forma diferente. Você vai excluir, e talvez as pessoas não certamente as pessoas que me conhecem sabem, mas quem não me conhece, eu tenho um filho, eu tive um filho, meu filho faleceu há pouco tempo, que é Asperger, que é autista. Uhum. E o que eu mais vi no processo principalmente educacional, foi levar ele nas escolas que são inclusivas. Uhum. Eu já falei isso em alguns outros lugares, mas assim, o processo de inclusão é trazer alguém que é diferente para o padrão, para o binário. Para que ele não se sinta diferente. Só que não funciona. Porque ele é diferente. Uhum. E ser diferente não significa que ele é melhor ou pior, ele só é diferente. Uhum. Você tem muito mais probabilidades de diferenças do que você tinha anteriormente. 0 ou 1, preto ou branco, rico ou pobre. Hoje você tem uma nuance muito mais ampla. Então, quando você olha para esse cenário, quem tem que se adaptar são aqueles que são binários, que tem que compreender para onde vai e procurar se incluir nos novos grupos. Quando isso acontece e você começa a ver essa transição e você tem que conviver com as duas ao mesmo tempo, que você não tem como desligar o mundo de uma hora para outra. Você vai ter gente que tem um nível de entendimento ainda no autocrático e você vai ter gente que está num processo exponencial, liberal. Quando você entra nesse cenário, qual é o certo, qual é o errado? Não existe certo e errado, depende de cada momento. Certo e errado. Então, assim, a minha convicção, vendo o que aconteceu com o meu filho esse tempo todo, não dá para dizer certo e errado, porque algumas coisas não funcionavam com o Rafael. Sim, mas esse, até meus sentimentos, né, você já tinha falado, mas acaba sendo um bom exemplo, porque você acaba convivendo, só que às vezes no dia a dia são coisas muito sutis que as pessoas não notam, né? Mas essa nossa mania de tentar sempre trazer para o que a gente acha que é certo, né? É isso. E toda essa discussão de diversidade, inclusão, eu tenho pontos positivos e negativos, acho, como é feita a discussão, mas como conceito eu acho que ele é perfeito. O exemplo que você deu agora foi muito interessante, porque o lado no caso até como você trouxe do autismo, né? A gente estava conversando um pouco, ele não é uma pessoa, ele fala assim, ele é diferente dos nossos padrões, mas ele tem um novo padrão. É isso. Né? E será que esse novo padrão, e muito se fala, por exemplo, desculpa estar usando esse exemplo, mas porque o autista é muito inteligente, né? Ele tem hiperfoco. Né? E eu um dia estava conversando com um amigo que tem também um filho autista, e eu falei, imagina se a gente conseguisse criar modelos que usassem esse hiperfoco. É que na verdade a gente não tem, porque a gente não tem hiperfoco, a gente então a gente não ajuda, não cria o ambiente porque a gente não sabe como conviver, o que eles fariam muito bem. Sei que não é fácil, né? Tem um aspecto aí que é o aspecto emocional. A minha esposa até de formação da educação e de humanas, e ao longo da jornada o que melhor funcionou foi uma palavra que a gente escuta talvez há 2000 anos, que é o amor. E o amor tem uma amplitude muito maior. Eu vou dar um exemplo para você do que significa, porque as pessoas, talvez quem não tenha tido a oportunidade de conviver com pessoas diferentes, não tenham esta percepção. Assim como, por exemplo, um processo de luto aí, você só sabe o que é o luto quando você vive ele. Quando você dá do outro, você acha que você sabe até você viver.
E inclusive foi um dia antes do Rafael falecer, a gente ia viajar, e toda vez que a gente ia viajar era muito difícil para o Rafael. O Rafael não queria ir, mas o viajar leva você a conhecer novos horizontes, ampliar a tua visão, ter oportunidade de conviver com culturas diferentes, e a gente sempre entendia que isso podia ajudá-lo como ajudou muito. E nesse dia, ele ficou mais velho, já estava com 21 anos, cada vez viajava menos com a gente, e nós fomos aqui perto. Falei com ele, Rafael, vamos com a gente. E ele falou assim, não vou, pai, não quero ir, dessa vez também eu não quero ir. Passou um tempo, eu insisti de novo, perguntei, Rafael, vamos com a gente? Ele falou, pai, eu não vou, porque viajar dói. Eu falei, viajar? Aí eu escutei, fiquei quieto. Sabe o que você está processando? Porque pra gente viajar não dói. Sim. Quando eu digo pra gente, a gente que vive num processo de padrão, o viajar não dói. Quando muito não vou pro lugar que eu não gosto ou pro lugar que eu gosto. Aí quando eu estava processando, a gente está processando no padrão, deixa eu passar um tempo, eu chamei ele e falei, Rafael, por que viajar dói? Ele falou o seguinte, eu quando viajo, eu vou para um local, eu durmo fora da minha cama, o colchão não é o meu colchão, os horários não são os meus horários, eu convivo com pessoas que não são do meu meio, eu me sinto totalmente fora de um local seguro. Me desestrutura tudo aquilo que eu levei um tempo para organizar. Aí eu fico no local desorganizado e quando eu volto para casa, o que eu tinha eu perdi e regredi. Então me dói muito. Eu falei, filho, eu não sabia disso. Interessante, né? Eu não sabia disso. E uma lógica perfeita. E uma lógica perfeita. Ele traduziu isso e eu falei, nossa, que interessante você me falar isso. Me perdoa, eu não sabia. E aí vem a questão de você compreender que você está trazendo ele para o teu padrão e não você indo para o padrão dele. E foi até no dia anterior, eu falei, meu filho, você me perdoa, seu pai não foi educado para ter um filho autista. O conteúdo que tem de cada autista, ele é genérico, você é diferente. Então, quando a gente olha para o cenário que você, da questão das gerações, de processo de liderança, essa sensibilidade de compreender que há nuances diferentes que você desconhece e que você talvez seja necessário você se adaptar ou, quando muito, compreender ou assimilar, ele se faz necessário recorrentemente. E é engraçado porque eu já tive também em algumas posições, né, com grupos e liderando pessoas, e o que você está falando, se eu tiver correto também, cada vez mais o líder também tem que olhar para o outro e perguntar, né, entender esse mundo do outro. E eu lembro que eu particularmente já gostava de fazer isso, e isso, por muito tempo, sofri críticas, né? Porque ouvia coisa que era paternalista, que era... E, na verdade, eu vou dizer para você que para mim sempre funcionou, né? Eu tenho um caso até na própria Xerox, pouca gente sabe disso, mas eu tive uma pessoa lá que ele teve síndrome do pânico. E era uma pessoa muito forte até, muito... E, na verdade, eu só consegui pegar porque eu notei que ele estava me afrontando, né? E naquele momento, com toda humildade, eu tive a humildade de, peraí, algo está errado, eu não vou partir pro... E aí ele me abriu e aí eu deixei por vontade própria, isso na época nem a empresa sabia, ele ficou uma semana em casa, né? Chamei o resto do grupo, expliquei, não em detalhes para não expô-lo, mas que precisava de ajuda para cobri-lo, e assim foi, e graças a Deus ele voltou bem melhor. Só que era um negócio que eu não podia nem abrir, porque se eu abrisse era capaz de eu também apanhar, né? Esse é um ponto importante, porque a gente olha a liderança muitas vezes num papel de equipe, olhando para o resultado, e para com os indivíduos. E tem uma coisa interessante que muitas vezes você tem que levar o problema para o grupo. Então, eu vivi agora há pouco tempo um cenário que as pessoas mais ou menos na mesma faixa etária e os pais, todos eles estão na faixa aí de quase 80 anos e começam a exigir mais dos filhos no sentido de cuidados. Naturalmente, você não vai, assim, aqueles problemas que tem um entendimento disso, você vai dar atenção ao seu pai, você vai levar ao médico, você vai fazer um acompanhamento, ver se está tudo certinho. E começou a acontecer com 4 ou 5 pessoas do grupo.
E isso, obviamente, afeta o dia a dia de trabalho, porque as pessoas têm que se ausentar em momentos importantes, em outras circunstâncias, e você começa a ver a equipe, uma olhar para o outro e falar, eu estou aqui no horário, fulano não está. Eu estou fazendo isso, o outro não está. Quando a gente olha sobre esse aspecto, o aspecto binário, ele não está errado. Ele está fazendo um processo de comparação daquele padrão que ele tinha. É bem reparado. Quando você chama todo mundo e fala, está acontecendo isso? Com fulano está acontecendo isso, com Beltrano está acontecendo aquilo, com Ciclano está acontecendo isso, não é só com um, e pode acontecer com você, como já aconteceu comigo. Como é que a gente lida com isso? Verdade. E é interessante que o grupo, ele tem uma resposta. O grupo falou, não, a gente fica tranquilo que a gente vai cobrir fulano quando ele não estiver aqui, a gente faz a parte do ciclano. Aquilo que poderia assim, em um dado momento, o outro falar assim, eu estou trabalhando pelo outro, como se fosse um processo de desgaste, é um processo de construção de equipe. Porque aquele que sabe, que ouviu do outro que vai trabalhar, vai falar, cara, esse cara trabalhou por mim. Na hora que eu estiver ausente, eu estou com ele. É o pertencimento, né? O pertencimento. E, na verdade, eu ia falar o pertencimento, e tem uma coisa aí por trás que, infelizmente, a gente às vezes, por criação, por modelo, não precisa ser só empresa, não. Às vezes parece que a gente quer sempre ganhar alguma coisa, que é a falta do acolhimento, né? Porque você sentir que faz parte. Isso. E que eu posso dar eu posso dar um pouco mais, porque eu sei que o resto merece, e eu sei que o dia que eu precisar, alguém vai dar também, né? Tem um fator aí que é importante nesse cenário, que eu observei ao longo do tempo aí dessa jornada profissional, que é a construção de confiança. Isso só acontece quando você cria relação de confiança. E relação de confiança, ela passa por transparência, inclusive para dizer coisas duras. Não é para ser bom, né? Ninguém está dizendo que você tem que ser bonzinho. Tem que ser bonzinho. E, obviamente, com educação e com fatos. Até para você poder ouvir do outro lado e ouvir. Porque quando você constrói uma relação de confiança entre as pessoas elas falam questões pessoais. Sim. Tá? Xerox tem essa característica de ter um processo de desenvolvimento de pessoas e de gestão de pessoas que eu considero diferente. É verdade. As pessoas se sentem acolhidas, é uma empresa que tem esse cuidado. Então, quando você cria essa relação de confiança e existe alguma coisa que incomoda, é óbvio que tem questões que são muito particulares que não dá para abrir para todo mundo. Mas tem outras questões que você, até porque quando está afetando o grupo, você tem que falar. Eu me lembro também com relação ao Rafael, meu filho, que a gente passou a adotar uma prática a partir de um determinado momento, quando a gente começou a compreender melhor a questão do autismo, a gente chegava nos locais onde tinha mais gente e a gente chegava e falava que ele era autista. Algumas pessoas ficavam assustadas. E essas pessoas ficavam assustadas, ou de maneira geral, eu dizia o seguinte, eu estou dizendo que ele é autista porque se ele tiver um comportamento diferente do padrão que você conhece, só para você não estranhar. Para você não estranhar. E não reagir da maneira como, de repente, você reagiria de outra forma. Porque não é isso que vai resolver. Eu fui no local com ele, fui numa vinícola com ele, fazer uma visita com o Rafael, e autista, Asperger, inteligente, começou a fazer perguntas, aquelas perguntas mais detalhadas. Eu já tinha vivido essa experiência em outros lugares, então chegou lá nas videiras, ele fez uma pergunta, um grupo de umas 20 pessoas, fez a segunda pergunta, uma atrás da outra. Na terceira eu já senti um desconforto das pessoas do tipo, ele está monopolizando a visita. Nessa hora eu parei, porque eu falei, às vezes você tem que falar. Eu parei, falei, pessoal, deixa eu pedir um minuto de atenção. O meu filho é autista, ele é Asperger, então ele vai fazer muitas perguntas. Se começarem a incomodar as perguntas, levanta a mão, se vocês quiserem fazer uma pergunta antes da dele, levanta a mão, pede fazer a pergunta dele, que ele vai compreender, não é, Rafael? Inclusive, ele é bastante educado para isso. Cara, mudou, aquelas pessoas que estavam incomodadas, elas passam a fazer parte da compreensão. Por quê? Porque você gera uma relação de confiança, mesmo desconhecendo as pessoas, porque você colocou alguma coisa muito pessoal, você colocou como você deve tratar algo que as pessoas desconhecem, que é a ignorância do conhecimento, e aí você consegue conduzir. Numa equipe não é nada diferente, com as pessoas não é nada diferente, porque tem coisas também que eu não sei, nunca me deparei, nunca imaginei que ia perder um filho, não sei como é que é um luto de um filho, talvez se eu tivesse alguém perdido um filho, eu não saberia lidar diante das circunstâncias. Então
por isso que essa questão de você compreender esses mundos do tradicional, ou seja, da Revolução Industrial para a Revolução do Conhecimento, é importante você ter essa sensibilidade, e ela passa pela sensibilidade. Passa. Ela não ela óbvio que tem inteligência, mas é a sensibilidade. É o quanto você está sensível ao outro, porque se alguém está reagindo daquela forma, ninguém reage mal porque quer. Ela reage mal ou porque não entendeu, ou porque discordou, ou porque ela tem uma razão diferente. Pergunta. E aí eu vou, de novo, te agradecendo, você está usando até o exemplo do Rafael. Porque quando a gente traz isso para o dia a dia, né, existe um dado que a gente já discutiu em outros episódios, né, que até acho que da OMS, que no Brasil você tem 80% da população tem algum tipo de problema mental, e desde ansiedade a... Eu brinco que é 100%, porque dos 80% vai tirar crianças e de repente vai tirar os idosos, aí vai dar 100%. Então, o exemplo que você está dando é interessante porque você está indo num extremo, né? Porque o autismo, ele não é, a gente até conversou, eu não encaro ele como uma doença, ele é uma pessoa só diferente. É diferente, né? Isso aí. Só que, na verdade, todos nós somos diferentes. É isso. E infelizmente, a gente... o exemplo que você deu, que eu estava aqui, que eu não queria esquecer, quando você falou da coisa da viagem, ele é fantástico, porque a gente está vivendo um momento, com essa coisa de rede social, essa nova geração, que é um bombardeio de opções, e que, na verdade, parece que é a melhor coisa, mas não é. Se você parar para olhar, o que o Rafael colocou, ele está super certo. Quanto mais a gente pudesse ser focado em alguma coisa, vivendo as mesmas coisas, a gente se tornaria cada vez melhor, porque é assim que é o hábito e a constância que te leva ao sucesso, né? É o que mais está se dizendo hoje. Só que, na verdade, hoje tem um boom de opções, possibilidades, né? Você tem jovens que querem ficar milionários, todo mundo quer viajar o mundo todo porque vê uma foto, vê o outro. Então, acho que tirando um pouquinho dessa parte que você falou, existe um convite de que todo mundo é diferente e todo mundo tem algum tipo de problema de dentro de casa. Isso. E a empresa não é outro mundo, né? Não. Como casa não é outro mundo, como relacionamento... Eu brinco que tem uma tríade que é família, relacionamento e trabalho, né? Se alguma coisa disso aqui não funciona, atrapalha o resto todo. Tudo tem que andar quase que em harmonia, porque faz parte do... Então é um convite e que não precisa ser, a gente está falando de líder, não precisa ser o líder, o gerente, eu brinco que você tem que ser líder de você mesmo. Você pode olhar para um colega e falar assim, tem alguma coisa diferente aqui, né? Toda vez que o Marcelo vai falar, ele se incomoda com uma... Pô, peraí, de repente ele tem algo diferente e que a gente pode aprender a... eu estava numa outra conversa uma vez e surgiu até isso, a pessoa falou, de repente o próprio gerente da pessoa, ele entendeu que a pessoa falou que não se sentia tranquila e ele entendeu que ele também podia mudar, que ele também estava usando uma crença dele de repente ruim e ele também estava errando, né? Tem um ganho duplo, né? Você se autoconhece por você e pelos outros. Sim. Porque é através das reações dos teus acertos e erros naquele instante, para aquele instante, porque isso pode mudar, que você passa a se conhecer. Porque às vezes você comete um erro e você só descobre que você cometeu o erro por depois que você perguntar ao outro. Aí você ouve e percebe a outra ótica, você fala, nossa, não tinha parado para pensar sobre isso. Então, quando você fala da questão do foco, acho que o grande desafio que eu vejo, principalmente nas gerações mais novas, é a quantidade de opções, é a tamanha que eles não conseguem identificar qual é o seu foco. E aí se perdem no meio de um monte de possibilidades. E isto passa no processo educacional das escolas e das famílias, porque se você olhar nas famílias, e eu posso dizer que eu fiz isso com o Rafael uma boa parte do tempo até me entender algumas coisas das diferenças dele, a gente quer aplicar aquilo que a gente foi educado pela família. Então, fazer as mesmas coisas que eu fiz, ou que meu pai fez, só que você, das gerações anteriores, você tinha tão menos possibilidades que isso era aceitável. Hoje, quando você vai para a quantidade de possibilidades que você tem, acesso à informação, os mais jovens não aceitam e não conseguem ser orientados de forma adequada para encontrar o seu foco.
Tá? Tanto por família, que a família quer que faça, vai fazer isto, ou eu entendo que este é o teu caminho. A gente viu isso até há pouco tempo. Você tem que fazer universidade. Sim. E eu, de forma alguma, estou dizendo aqui que não tem que estudar. Tá? Mas que não necessariamente tudo igual para todo mundo. Né? O Rafael, por exemplo, eu gosto do Rafael, que é bem de fora. O Rafael, a gente chegou a um determinado momento que a gente botou ele estudar em casa. Porque tinha um foco tão grande para tecnologia, para direito e para a parte de medicina de plantas medicinais, onde que ele vai estudar isso antes de chegar na faculdade? Ou ele vai fazer faculdade de direito, ou vai fazer faculdade de farmácia, ou vai fazer faculdade de tecnologia? Será que você não consegue reunir as 3 coisas, ou próximas 3 coisas? Será que um negócio de farmácia aplicado em tecnologia, que necessita conteúdo legal, não seria alguma coisa interessante? Então, quando eu olho o processo educacional da gente continua fazendo as mesmas coisas para gerações diferentes. Não vai funcionar como não funcionou para o meu filho. Eu tive que tirar da escola para botar, para ser acompanhado em casa. Quem fazia isso era minha esposa. A mesma coisa dentro das empresas. Sim, Dentro da empresa. A gente quer fazer... graus diferentes e níveis diferentes, mas eles continuam acontecendo, é verdade. Coisa. Você continua ensinando da mesma forma. Eu, por característica, eu sou muito curioso e procuro ser didático. Eu volta e meia estou fazendo uma coisa diferente. Às vezes entro numa reunião para fazer uma pauta, o objetivo continua sendo ainda entregar o resultado. Mas a equipe não está pronta para aquela pauta daquela maneira. Conduz de outra maneira. Tá? Às vezes o resultado é melhor, às vezes o resultado não é. A gente que vem de um processo binário certo e errado, você fala, putz, não funcionou, tem que ir para o resultado direto. Às vezes ela é ela é uma etapa da construção do que você vai colher daqui a 4 ou 5 etapas. Só que a gente tem uma questão de muitas possibilidades e uma ansiedade com relação ao tempo maior. A gente quer tudo rápido. Inclusive as gerações, quer tudo imediato. E as pessoas não são imediatas. É verdade. E toda essa entrada agora de inteligência artificial e com essa coisa da geração... falta às vezes entender, são ferramentas extremamente úteis, poderosas, mas está faltando discutir o que a gente faz com isso agora, né? Como é que eu uso isso da melhor forma? Porque parece que eu quero usar só para não fazer nada, né? Só para perder tempo, e na verdade não é. É um convite a você ter que... e aí vou até ter que voltar, você ser mais focado, você ser mais profundo nos assuntos, né? Eu vou voltar, depois me lembra para falar sobre o triângulo, a pirâmide da vontade. O meu pessoal que trabalha comigo conhece, daqui a pouco eu volto nesse assunto. Mas como é que eu olho inteligência artificial, por exemplo? A gente aplica inteligência artificial, aplica de fato com o cliente rodando já há alguns anos, tá? E a gente vê claramente as nuances nas implementações que a gente vê de inteligência artificial. Olhando do aspecto técnico, todo mundo tem sua base de dados, porque se sente mais seguro. Então, você tem o aspecto tecnológico da base separada, tem o aspecto humano, que está ali à sua mão, você não depende de um terceiro, você consegue fazer tudo ali, é a sua base de dados. Quando você vai fazer a implementação de inteligência artificial, o grande ponto são as resistências das pessoas ao medo de usar uma coisa nova. Quando eu olho a inteligência artificial do ponto de vista conceitual, se a gente olhar, a gente veio fazendo uma mudança em que você tem dados, você tinha dados espalhados. O que é dado? O seu nome, sua data de nascimento, a cidade onde você nasceu. Esses dados separados, quando você organiza esses dados, ele vira uma informação. Essa informação pode ser um passaporte, pode ser um RG, pode ser uma CNH. Para a mesma informação, você pode ter diferentes aplicações. Quando você organiza informação, isso vira conhecimento. Isso. O que o computador fez, nós vivemos essa transição toda do computador da década de final de 60 para cá, foi organizar os dados para transformar em informação. O que a inteligência artificial está fazendo agora é organizando as informações e organizando o conhecimento para você ter fonte de decisão para se tornar sábio, vamos dizer assim. Eu uso uma escala que é dados organizados viram informação, informações organizadas vira conhecimento, conhecimento organizado vira sabedoria. Se você olhar na época que o computador aconteceu, as pessoas tinham o mesmo medo que tem hoje. Verdade. A gente simplesmente agora tem que aprender a usar de outra forma. É uma ferramenta. Como é que você conecta isso tudo? Como é que você conecta os conhecimentos diferentes? Como é que você conecta uma tecnologia
com uma planta medicinal e com um legal, com direito, para ter um conhecimento, uma sabedoria diferente. É isso que está acontecendo. Só que as pessoas talvez estejam preocupadas olhando para um lado errado. As pessoas estão olhando para trás, né? Olhando para trás, estão preocupadas com o que fazer. Estão esquecendo de ver para frente, né? Tudo que a gente inventou como humanidade, ela sempre teve serventia positiva e negativa. Sim. Tudo. Não vai ser diferente. Então, aqueles que têm medo, eles têm que procurar aplicar a serventia para o lado positivo, que vai ter mais gente aplicando para o lado positivo. É aí que nós temos que trabalhar. Como é que eu procuro conhecimentos ou integro conhecimentos para que esses conhecimentos tragam algo diferente? Como é que eu uso isso a favor do meu negócio, da minha sociedade, de mim? É aí que nós temos que procurar que ser feito. E eu vou até complementar, se me permitir, claro, que é trazer um pouco do que a gente fala muito aqui, que é do autoconhecimento, porque muito desse medo não tem a ver com a tecnologia ou o que está vindo de fora, é o seu medo. Isso. Né? E as pessoas, infelizmente, têm muita vergonha de pedir ajuda, de dizer que tem problema. Minha filha mais nova, eu vivi uma situação que foi interessante. Ela estava ali começando o mercado de trabalho, estava insatisfeita, e aí saiu com uma amiga e veio dentro de casa, eu conversei, que ela falou que o meu chefe é tóxico, aí eu já me deu um arrepio, eu falei, que papo é esse? E aí, a conclusão, o que eu pedi para ela fazer, eu falei, chama ele para fazer um one-on-one, né? Conversa. Aí ela, como assim? Eu falei, chama ele para conversar e você vai falar, mas eu vou falar para ele? Falei, vai. E aí me assustou. Em resumo, depois que ela fez isso, ela adorou, né? Ela foi super resistente, mas adorou, mudou completamente a forma de ver. E eu parei para ver e eu falei assim, caramba, eles não têm essa visão. E eu vejo que muitos não têm, né? Eu já vi muito... Eu vivi também essa entrada dessa nova geração, que são pessoas, às vezes, fantásticas, né? A gente tinha muito mais trava, eles não têm trava de nada, só que não tem experiência, né? Mas querem tudo muito rápido, né? Teve uma outra vez que, também, logo no início, com 3 meses, não sei o que eu quero da vida, não sei se é isso. Eu falei, mas se você descobrir, você me conta, porque eu também não sei ainda o que eu quero. Então, é como se tudo tivesse que se resolver, né? E aí eu trago um assunto que eu gosto também, que a gente vivia muito num mundo muito cartesiano, né? Lá de penso, logo existe. Na verdade, hoje a gente vive num mundo complexo. E a complexidade, foi o que você falou, ele requer multiconhecimento, né? Os conhecimentos se complementam, eles não são diferentes um do outro, né? Mas só que o interessante é que quando você traz isso para o ambiente hoje, a gente está falando de empresa, mas isso é da vida, né? Isso tá sendo vivido tudo junto, né? Porque você tem ali todo mundo junto. E aí eu ia te perguntar como é que você dá de sugestão assim para esse pessoal que está assumindo o papel de liderança, para os líderes antigos, para os novos. O que você poderia dizer para eles aí? Cada um tem um estilo, cada um tem uma experiência de vida. Eu vou compartilhar um pouco do que eu vivi. E conta depois da pirâmide. Da pirâmide, Tem um fator que a gente não está observando nessa aceleração tecnológica que se chama maturidade. E é parte da resposta do porquê os mais jovens eles se aceleram. Porque eles estão tão desconectados com a conversa, vamos simplificar, e mais conectados com um monte de informação, que eles não percebem que eles precisam, em alguns momentos, ter maturidade ou desenvolver maturidade. Isso você tentar pegar o carro e sair dirigindo sem nunca ter dirigido. Você pode fazer? Vai fazer. Só que você vai bater. Tá? Para você perceber isso, muitas vezes você tem que colocar em prática o lado humano. E colocar em prática o lado humano vem para essas questões básicas, que é você compreender o outro, é você conversar com o outro, mas principalmente sentir o outro. Quando eu digo sentir o outro, nos lados dessa sensibilidade. A gente tem dificuldade de perceber se o outro está feliz ou está triste. A gente não pergunta para o outro se está feliz ou está triste. E muitas Parece vezes, que é feio até. E muitas vezes de desempenho, a gente dentro da empresa tem historicamente, a gente tem muito treinamento de vendas, métodos de vendas. Eu sempre digo que a gente não carece de metodologias. A gente tem muitas metodologias. A gente carece de pessoas que percebam os outros. Pergunta para o outro.
Às vezes tem gente que... A gente já teve situações de gente com síndrome de pânico, etc. Manda só uma mensagem no WhatsApp. Puxa, estou pensando em você. Faleceu alguém. Olha, estou em pensamento com você. Estou aqui rezando com a minha fé, ou sem a minha fé, mas eu sou ateu, pensamento, não importa. Quando você transmite uma mensagem positiva para o outro, você começa a estabelecer um vínculo humano e você começa a criar laços de confiabilidade. Porque o outro, em tese, vai se preocupar com você quando você estiver na mesma situação. Pelo menos alguns. Se você despertou aquilo. E quando você começa a despertar, a compreender o que se passa naquilo que é o emocional do outro lado, aí você começa a entender algumas coisas que, se você exigir de uma determinada maneira, não vai funcionar. Sim. Então, assim, todo mundo tem um limite, e os limites podem ser de assuntos diferentes. Alguns têm limites para ser conduzido à pressão máxima porque ele precisa, funciona. E tem outros que, se você chamar atenção na frente do grupo, não vai. Não vai. Eu costumo fazer eu faço, por exemplo, reuniões semanais individuais com a equipe comercial e reuniões de equipe. Para o indivíduo, é personalizado. Eu, muitas vezes, me adapto ao outro. Tá? E quando é para a equipe, a mensagem é única. E é interessante, na mensagem, quando você é mensagem única, você vê que tem alguns que ficam incomodados achando que não é para ele. E às vezes não é para ele, mas ele está incomodado. Aí eu acerto isso na reunião individual. Por que você está incomodado com isso? Muito boa. Quem disse que é para você, isto era para você? E por que você assumiria que é para você? Porque se você está pensando, poderia ser para você. Tá? Então, esse aspecto de você... Assim, eu não vejo resultado sem desenvolvimento de pessoas. Era isso que eu ia até falar, porque pode estar parecendo, o pessoal pode estar olhando, parecendo assim, nossa, mas estão querendo vender um negócio tão bonzinho. Não, mas quando você transforma as pessoas no melhor que elas são, elas vão produzir. Tem que parar. Aquela imagem que a gente era quase que aquele que fica batendo o chicote. Não, quando você faz as pessoas acharem o seu melhor, elas vão chegar no seu melhor, né? O resultado vai vir, né? Deixa eu falar rapidamente da pirâmide. Eu uso uma pirâmide com o pessoal para ganhar foco, que eu conto ela num sentido, mas ela é montada no outro. Tá? Qual é o sentido que eu conto? Você determina um foco. Dentro desse foco, você estabelece o seu objetivo ali dentro, que você vai fazer. A partir daí, você cria rotina. Então, o meu foco, ir na academia. Qual é a rotina? 3 vezes na semana. A partir do momento que você começa a estabelecer a rotina, depois de, sei lá, alguns dizem que é 21, outros dizem que é 96, vezes repetidos sem você falhar, aquilo se torna um hábito. Quando você começa a fazer isso com diferentes focos e ter vários hábitos, você começa a ter disciplina. E quando você começa a conduzir a disciplina recorrentemente, você passa a gerenciar a tua vontade. Ou seja, você determina a vontade. A gente vê isso funcionar muitas vezes do lado positivo, que as pessoas veem de trás para frente. Eu gosto muito de fazer isso, eu tenho vontade, daí eu estabeleci a minha disciplina, eu tenho o meu hábito com a rotina e eu chego no meu foco. Mas quando você não sabe qual é o teu foco, faz o inverso. O caminho, quando ele sai daqui é porque às vezes a vontade é muito grande, mas o caminho que você deu, ele é o perfeito, ele é o correto. Quando você não faz, você não tem vontade. Academia, nem todo mundo tem vontade de fazer academia. E eu vou te dar um exemplo rápido disso também com a minha filha, né? Eu brinco que com meus filhos também eu faço muito trabalho de conhecimento ali. Foi quando ela estava no final da faculdade, estava ali na época da pandemia, estava no emprego, queria academia, e aí ela meio que pediu ajuda, que aí ela trouxe esse cenário, tinha que fazer TCC, e aí simplesmente o que eu fiz com ela foi justamente isso que você falou. Tá, hoje o TCC é o que você precisa para terminar? 6 meses, então isso é o importante. Academia, fora. Isso aqui, vai fazer. Então você vai fazer tanto tempo nisso, isso. Ela olhou para mim com a cara tipo, por que não fiz isso antes? Que coisa simples. E assim ela executou e me chamou uma coisa a atenção que eu tenho observado, eu vejo isso em pessoas que eu conheço, não necessariamente dentro da empresa, mas também dentro da empresa, é a questão da liderança. As pessoas não sabem definir prioridade. Em geral, as pessoas não sabem definir prioridade. Fato. Então é algo que método você tem, você aplica, papapá, esse é um método, por exemplo, esse método que às vezes traz para o pessoal que eu desenvolvi e aí você define as prioridades, todo mundo fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Agora, não significa que as prioridades não estejam o lado humano.
Você tem que ter o lado humano. Sim. E não significa que a gente não... A turma que vai me ouvir depois, não significa que a gente não vai bater meta, não. Que vocês sabem que a gente tem que bater meta. Sim, faz parte. Faz parte. Mas isso é para... De novo, isso também é para a vida, né? É para a vida. Isso também é para a vida. E eu só queria complementar que a gente, apesar de a gente estar falando da liderança, de novo, isso também funciona para baixo, né? Sem dúvida. Às vezes você pode fazer parte de um grupo e também notar que poxa, do outro lado, é o gerente, o pessoal fala assim, ele também é uma pessoa, ele também tem problema. Pra ele. Eu peço feedback, dá feedback. E também pergunta se está bem, porque às vezes não está bem também, né? Tá bem. Todos fazem parte. Teve até na própria Xerox, eu tive um gerente filial lá atrás, você vai lembrar disso, que ele falou uma coisa, gerente filial naquela nossa época, ele era meio Deus, né? Era um negócio... O Clemente até, lembrei o nome dele. E ele falou uma coisa verdade, ele falou, eu sou igual a vocês, eu só estou numa posição diferente. E eu nunca esqueci isso. Ele falou, tem razão, é só um momento, né? Ele falou, se eu sair daqui eu vou estar igualzinho a vocês. Exato. E ao longo da carreira você vê muito isso, né? Às vezes as pessoas em situações pedindo ajuda, trocando ideia e não chuta a canela de ninguém à toa, né? Que eu brinco, né? Porque só tem mais responsabilidades, a soma das responsabilidades de todo mundo está com uma posição de liderança. E liderança não necessariamente precisa ser chefe. Marcelo, queria muito te agradecer. Papo muito agradável. Acho que você conseguiu encaixar bem no que a gente tinha se proposto, porque a gente não está ensinando ninguém aqui a ser chefe e nem está tirando a importância das metas não, mas é a forma de chegar lá. E o como a gente tem visto empresas ficarem adoecidas porque as pessoas estão adoecidas, né? E saiu um dado há pouco tempo, né? Que as pessoas, o maior motivo que as pessoas trocam de emprego, às vezes é por causa de chefias difíceis e... nocivas. Qualquer nome que dê. Então, na verdade, isso tudo está ligado, né? Então, para as empresas terem sucesso, as pessoas precisam ter sucesso, né? E a gente precisa realmente desse cuidado. Então, de novo, obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. E muita força e muita luz aí para você e para tua esposa. Tenho certeza que ele está olhando por vocês e tudo que vocês viveram e aprenderam, vocês vão poder usar de melhor aí. Não retribuir para o mundo. É isso aí. Legal. Vambora? Vambora. Queria agradecer, pedir para vocês aí, curte, foi os 3 Cs, curte, compartilhe, comenta, passa para aquele grupo de trabalho, passa para aquele chefe que você acha que você está precisando ouvir um papo desse, manda sem querer, diz que mandou sem querer no WhatsApp errado, não tem problema não, ele vai gostar. Mas obrigado pelo tempo, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima.